Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, todo mundo estudando esse concurso agora, esse final de semana, TJ São Paulo. Na outra semana eu trago algumas informações para vocês sobre esse concurso. E é muito importante que vocês continuem empolgados, que vocês continuem estudando. E a gente sempre prepara esse material bem legal aqui para vocês toda semana, tá legal? Então, começando esse vídeo, a gente já pede para você deixar o joinha, para você se inscrever nos canais aqui, Doutor Concursos e meu canal do Professor Arnaldo Vieira. Toda segunda-feira a gente posta conteúdo de atualidade, sempre trazendo as informações da semana anterior. E deixa o seu comentário, compartilha, dá a sua ideia, que isso é muito importante para nós. E a gente, como é um espaço extremamente aberto, democrático para todo mundo, a gente sempre dá a possibilidade, inclusive, de vocês comentarem. Tem uma pergunta, um dos comentários foi da Rafaela, que ela disse no vídeo de semana passada: o senhor disse não querer se manifestar politicamente, mas a fonte JN, seria o Jornal Nacional, é muito suspeita. Rafaela, veja, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque as bancas não vão considerar, na verdade, a fonte de onde você estudou. A gente pode estar correndo um risco aí de cometer um problema na hora das bancas, de você ficar pensando de onde eu estudei e por onde eu fiquei sabendo informação, porque senão a gente não vai ter minimamente as condições de prestar as provas das bancas. Você imagina, se todo mundo começar a questionar a origem das fontes que foram utilizadas nas bancas para colocar os concursos, para colocar as questões, por conta do meu ponto de vista político-ideológico, de que eu li a informação, a gente não vai ter mais notícias, não vamos ter mais a informação de atualidades. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu entendo, claro, a questão que cada um pode ter, mas eu, pelo menos, tento trazer sempre no canal aqui uma forma isenta. De onde eu tiro as informações, claro, são meios de comunicação. Se eu optar por um, por outro, é porque a gente tem um universo muito grande de informações que acontecem toda semana. Tá? Espero que eu possa ter explicado, mas veja, eu deixo a cargo de vocês, porque eu acho que não é objetivo dos concursos discutir essa questão, esse viés político, tá legal? Vamos continuar então, dando prosseguimento, feito isso aí, mas deixa o seu comentário que é importantíssimo, tá legal? Vamos começar então, âmbito nacional, já falando do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil já estava sendo anunciado já há 2 semanas aí, semana passada também, ele veio tomar de uma certa forma uma posição estratégica por conta até dos desenrolares da pandemia, na substituição ao Bolsa Família. O Bolsa Família já existe há um bom tempo, foi em outro governo que ele foi instalado e que ele divulga, que ele auxilia as famílias brasileiras, e agora ele está sendo modificado e vai ser colocado como Auxílio Brasil, tá? A primeira parcela, a última parcela, então, do Bolsa Família foi paga agora nessa semana, na sexta-feira dessa semana. A partir do mês de novembro, ele começa a ser pago como nome de Auxílio Brasil, tá? É claro que no primeiro momento o governo fez as contas e imaginou que então haveria a possibilidade de imediatamente auxiliar as famílias com o valor de R$ 400. Ainda não vai dar, o próprio Ministério da Cidadania informou que ainda precisa da aprovação da PEC, que seria a PEC dos precatórios, que faria um aumento no rendimento do Brasil, do rendimento das contas públicas. Ele vai fazer o quê? Um primeiro reajuste. Então ele vai deixar de pagar 189 como é hoje e vai pagar mais 20% do reajuste, vai em média R$ 226, tá? Veja, é um programa extremamente importante para a população. Tem populações, famílias de baixa renda que vivem com este subsídio. Independentemente da questão política, nós temos que entender que o Brasil ainda é um país que necessita de programas governamentais para grande parte da população, grande parcela da população. O Bolsa Família teve um alcance, teve vários problemas, inclusive, várias denúncias, inclusive, de coisas erradas acontecendo, desvios, famílias que não precisavam e que estavam se locupletando desse valor, mas a partir da presença da pandemia, com a presença do auxílio emergencial, o governo federal entendeu da necessidade de fazer ou uma ampliação ou uma reformulação no projeto. Foi o que está acontecendo, foi o que está sendo proposto. É claro que com as críticas vão vir dos dois lados, por justamente o de semana passada era a questão do furo do teto de gastos. Você que está estudando para concurso tem que entender. As questões, inclusive, de atualidades que caíram nos concursos deste ano já
Perguntaram do auxílio emergencial, da questão do Bolsa Família, das propostas da área do governo, hoje federal, nas propostas da área social. Então é importante a gente acompanhar essas movimentações e trazer essa informação para vocês, tá? O Auxílio Brasil substitui então agora o Bolsa Família. Num primeiro momento, ele não vai ser contemplado com o valor que estava planejado, vai haver um aumento de 20%, aumenta-se o valor então que está sendo repassado, mas se espera então que o Congresso vote a PEC que está tratando sobre os precatórios e rapidamente. Precatórios são dívidas judiciais que o governo teria que pagar por ordem judicial, então isso também está sendo analisado, estudado, para que haja então o cumprimento da meta de pagar o Auxílio Brasil em torno aí de R$ 400, tá legal? Informação precisa que vocês vão ser cobrados nas questões. Outro âmbito nacional também que ganhou destaque essa semana, e eu acredito que a gente tem que focar, eu até já tratei desse assunto e eu disse para vocês que eu traria as novidades. Na semana, se não me engano, de 19 a 26 de setembro, dá uma olhadinha, entra aqui no canal, nos dois canais, procura o vídeo então que fala dessa informação que eu estou trazendo para vocês, do desenrolar, na verdade, que é o leilão do 5G. O leilão 5G deve acontecer no próximo dia 4, mas essa semana a Anatel divulgou então a abertura, o recebimento das propostas. Foram 15 propostas de várias empresas, mas também despontaram, na verdade, novas empresas ou conglomerados que estão focados um pouco na regionalização. Ou seja, pode acontecer de nós termos aí o surgimento de novos operadores de telefonia móvel e celular no Brasil. Lembrando, o leilão do 5G é uma das ferramentas que hoje está sendo, inclusive, trazida pelos meios tecnológicos como uma inovação muito importante nas áreas empresariais, governamentais, de utilização do consumidor por conta da facilidade, da aceleração do sistema e por causa das bandas que estão sendo habilitadas são 4 bandas ao todo, que estão sendo habilitadas para irem para o leilão. A ideia oriental, olha, se todos os setores oferecidos forem arrematados, o leilão deve movimentar 49,7 bilhões, de acordo com a Anatel. É claro que estes valores, né, tem que fazer, de uma maneira geral, fazer com que esse benefício seja revertido para a população. Então, essas empresas, as teles, vão entrar no leilão, vão dar os lances para propriedade das faixas, mas eles têm contrapartidas a oferecer, tanto para os governos, quanto, inclusive, para as estruturas locais de educação, como a gente falou nesse vídeo que eu recomendo que você assiste, volte e assiste. É claro também que isso já é para nós uma grande conquista. O Brasil entrando no rol aí dos países que vão entrar com a tecnologia 5G seria benéfico para todo mundo, meio empresarial, meio consumidor final, as entidades governamentais, enfim, a gente teria uma mobilidade muito grande, uma democratização muito grande das informações. Os concursos devem focar neste aspecto, tá? Os benefícios trazidos pela tecnologia 5G e também este aspecto das bandas, ou seja, quando nós tivemos a implantação da TV digital, as ondas de rádio ficaram vagas, e aí começa a se abrir a possibilidade desses leilões, dessas áreas, dessa estrutura que já está montada para que as teles então avancem na tecnologia. Também nós temos que ver a contrapartida, isso é importante que vocês entendam. Essas empresas têm que oferecer pacotes de contrapartida para que sejam instituídos esses novos insumos tecnológicos. Levar a internet, por exemplo, para locais onde não existe nenhum tipo de sinal, como é a Amazônia, as escolas públicas. Então existe uma certa mão de via dupla que pode acontecer e pode trazer benefícios para todo mundo. Por isso que eu acho que essa informação é extremamente relevante e importante. Na esteira das informações tecnológicas, temos que falar do anúncio que o Mark Zuckerberg fez essa semana em relação à mudança de nome, digamos assim, né, do grupo Facebook. O grupo Facebook passa a chamar agora Meta. Ele anuncia essa inovação, vamos dizer assim, mas no meio de uma semana ou de semanas em que há uma crítica muito grande em relação ao Facebook com a divulgação dos Facebook Papers na imprensa norte-americana, principalmente, dizendo e dando conta de que os americanos, o Facebook como um todo, o órgão executivo do Facebook tinha informações já de um bom tempo de que a radicalização no discurso estava acontecendo e não colocaram em prática nenhum tipo de medida para coibir isso. Por quê?
indiretamente, porque cada vez que havia uma discussão desse tipo de tema, aumentava-se a possibilidade de cliques, de alcance da publicação, e aí automaticamente os insumos econômicos que estavam por trás disso eram mais ativados. É claro que essa discussão é um outro assunto. Vamos trabalhar aqui especificamente com aquilo que o Zuckerberg anunciou. Ele faz esse anúncio do Meta. Meta seria uma corruptela do metaverso, que é o que ele está agora trabalhando. E a ideia de metaverso não é uma ideia, digamos assim, recente. O conceito foi calcado, foi criado em 92, já por outras pessoas, jornalistas, inclusive pessoas que estão trabalhando com tecnologia. E seria o que esse metaverso? E é aí que entra o ponto que eu acho que os concursos vão exigir de vocês conteúdo. Seria o que? Uma tecnologia que utiliza uma nova forma de realidade, ou seja, uma virtualidade em torno da realidade que existe. É uma simulação dentro de um ambiente que já existe de forma real. Então seria um universo, um ambiente virtual, onde você conseguiria ter acesso dentro desse ambiente a o que seria a internet, mas de forma móvel, tátil. É como se você entrasse dentro da realidade da internet, tá? Conseguisse se teleportar para vários pontos, então automaticamente acessar conforme você toca ou de acordo com os equipamentos que você vai utilizar de realidade aumentada, óculos de realidade virtual, enfim, para que você esteja dentro desse ambiente, o que faria, de uma maneira geral, com que a gente tivesse um ambiente diferenciado de tecnologia e fazendo parte da vida humana. A utilização de óculos, por exemplo, ou de fones de ouvido, que seria uma possibilidade também conjunta dessas tecnologias, de criar ambientes virtuais e você navegar nesses ambientes virtuais, ter uma interação com esse ambiente, criar avatares, como vocês estão vendo aí. Criar, por exemplo, locais de encontro, possuir, inclusive, bens dentro desse ambiente virtual. Isso também seria garantido pela tecnologia blockchain, ou seja, são blocos de informação. Você viveria dentro desse ambiente, teria acesso a esse ambiente, e esse ambiente te ofereceria, por conta própria, algum tipo de retorno, ou que seja imagético, ou de aceleração dessas capacidades cognitivas e de acesso às informações dentro desse universo, que é chamado de metaverso. Isso tudo parece muito longe, mas não está. Nós estamos cada vez mais trabalhando e as tecnologias estão guiando para isso. E é nisso que o Zuckerberg está apostando agora. Observando, então, aquilo que o produto dele oferece, que não é mais somente uma rede social, mas é uma gama de serviços totais, ele está planejando dar esse próximo passo e apostando que esse é o caminho do futuro nas redes sociais, no mundo da internet. Então ele faz um programa agora de mudança de nome, de mudança da identidade da marca, mas criando ainda um ambiente maior corporativo que vai manter as redes sociais como hoje elas estão, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, entre outros aplicativos que são mantidos pela rede, pelo grupo Facebook. Então, a gente tem que continuar acompanhando, é realmente uma informação muito interessante, muito relevante e que está muito antenada com essas atualidades que vocês precisam conhecer e estudar cada vez mais, tá legal? Vamos para o âmbito internacional, a última informação. Nós temos então o que aconteceu esse final de semana, que começou, na verdade, que é a COP26, mas na verdade na esteira da COP26, na esteira do encontro do G20, houve a COP26. O que chamou atenção foi o anúncio dos países que fazem parte do G20, que são responsáveis por 80% da emissão de gases poluentes no mundo. Eles fazem um documento, emitem um documento no domingo, dizendo que existe então uma ambição climática e uma ambição para diminuir as temperaturas globais, limitando a emissão de carbonos e automaticamente limitando o aquecimento global entre 1,5 e até de 2 a 1,5 a 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial, ou seja, a era que as temperaturas globais atingiram antes do surgimento do processo industrial, reduzindo o uso de carvão até uma data que não foi definida. Essa é a grande crítica que, inclusive, tem sido levantada, foi levantada por conta desse documento. A verdade, o avanço que foi considerado muito pouco, mas já alertou para os debates que vão acontecer durante a COP26. Essa declaração, o rascunho dessa declaração que foi divulgado na imprensa, ele tem um tom um pouco mais crítico em relação ao texto do Acordo de Paris.
e meio que força esses países, meio que eles sentaram numa cúpula e tentaram resolver isso de uma maneira mais direta, tá? Até porque são extremamente criticados esses países que são responsáveis por 80% das poluições, das emissões de poluente na atmosfera, tá? Então, de uma maneira geral, esses países agora meio que se reúnem, então, se reuniram na Itália, assumem esse compromisso, mas não dão uma data, né? Não fixam uma data para isso acontecer, mas diz o seguinte, olha, queremos então diminuir a emissão de gases, diminuindo a temperatura do planeta, ou controlando pelo menos, regulando a emissão, ou cerceando, terminando a emissão de gases até 2050, dependendo do país, né? O que era estabelecido como meta no Acordo de Paris, agora, de uma maneira geral, houve uma flexibilização dos governos. Sinalizaram, então, que estão cuidando, estão prestando atenção neste assunto, mas não deram um sinal, uma carta branca, não assumiram uma meta de compromisso. Esses países reunidos na Itália fazem aí a pose simbólica, jogam a moeda para trás na fonte, lá em Trevi, se não me engano, Treviso, mas o assunto que acabou gerando é a questão ambiental, que gerou toda essa discussão, é a questão ambiental, sim. Eles estão antenados com o que está acontecendo, já tiveram, inclusive, outras demonstrações, foram cobrados, assumiram o compromisso, inclusive, de não financiar mais a construção de usinas de queima de carvão, que são extremamente poluentes, enfim. São passos devagares e lentíssimos na questão do aquecimento global. É algo que pode ser comemorado totalmente? Não. Mas é algo que sinaliza, pelo menos, que a COP26 vai trazer muita discussão sobre isso, muita discussão sobre desmatamento, emissão de carbono, poluições em geral, poluição dos oceanos, enfim, assuntos que a gente já tem trazido para vocês aqui já há algum tempo. O secretário-geral da ONU, inclusive Antônio Guterres, também fez um apelo, falou do estado de emergência climática, até o Papa Francisco entrou na jogada e chamou a atenção, deu um puxão de orelha nos países que fazem parte do G20 para que eles tomem ações concretas para que realmente as temperaturas voltem a pelo menos 1,5 grau, ou seja, 1,5 grau ao que era em comparação com as temperaturas pré-industriais. Tomara que com o passar dos anos eu continue gravando com vocês aqui e no futuro eu não preciso ficar falando exatamente disso, e que isso não caia nos concursos, porque já seja algo, de uma maneira geral, já meio que fortalecido na cabeça das pessoas. Precisamos prestar atenção no aquecimento global. Isso é muito sério, disso depende a vida de todos nós, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, terminando esse vídeo. Então já deixa o joinha, se não deixa no começo. Inscreva-se nos canais e continue compartilhando, comentando, e a gente sempre traz aqui para vocês as informações destas semanas na área de atualidades, tá legal? Um grande abraço a todos vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá!